Então, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós estamos aqui para participar da banca de defesa de dissertação da Sara Morgana Meurer. Hoje é o dia 8/8. Nós estamos aqui com a Sara e também com os membros da banca, o professor Javier, o professor Ranieri, o professor Felipe. Temos também a presença do co-orientador, o professor Jefferson, e também de um público externo que está aqui para prestigiar a apresentação da Sara. A Sara vai apresentar o trabalho dela, em torno de uns 30 minutos, que ela desenvolveu ao longo do mestrado. Depois nós vamos passar para as etapas de arguição, iniciando pelo professor Javier, depois a gente passa para o professor Ranieri e encerra a arguição com o professor Felipe. E com isso, a gente espera avaliar o trabalho desenvolvido pela Sara nesses 2 anos do mestrado. Então, Sara, fique à vontade para fazer a tua apresentação e, ao final, eu retorno para a gente dar andamento nas outras etapas. Então, boa tarde a todos. Eu sou a discente Sara Morgana Meurer. Irei apresentar agora minha defesa de dissertação com o título Avaliação de desempenho de redes neurais profundas baseadas em arquiteturas convolucionais para a classificação de patologias cardíacas em sinais de ECG, com as arquiteturas de Rajpurkar et al. 2017, Baloglu et al. 2019, Ribeiro et al. 2020 e Hamed et al. 2023, com orientação do professor Eduardo Vinícius Kuhn e com orientação do professor Jefferson Gustavo Martins. Bom, esse trabalho está dividido em introdução, objetivos, formulação do problema, resultados e discussões e considerações finais. As doenças cardiovasculares representam cerca de 29% das mortes registradas ao redor do mundo, e elas são detectadas ou diagnosticadas pelo eletrocardiograma, o ECG. Esse é um exame cardíaco não invasivo que representa a atividade elétrica do coração. Contudo, a sua interpretação não é uma tarefa trivial. Dessa forma, arquiteturas de rede neural profunda, as DNNs, que são capazes de detectar padrões automaticamente, são amplamente utilizadas na área da eletrofisiologia clínica com o objetivo de identificar alterações morfológicas. E dentre as várias aplicações, uma delas é a classificação de patologias cardíacas. Na literatura, se encontram muitos estudos voltados a esse tipo de aplicação, mas aqui serão tratados 4 estudos, que são os seguintes. Então, o primeiro, que é de Rajpurkar, ele tem como tarefa detectar ou classificar 12 tipos distintos de arritmias. A arquitetura desenvolvida pelos autores é composta por 34 camadas, sendo 33 convolucionais e uma totalmente conectada. E essas camadas elas são organizadas em 16 blocos residuais com conexões de atalho. Os autores indicam terem alcançado uma precisão de 80,9%, sensibilidade de 82,7% e F1 score de 80,9%. Posteriormente, essa mesma arquitetura foi aplicada na identificação de arritmias em tempo real em Hanum et al. 2019. A próxima arquitetura, de Baloglu et al. 2019, tem como tarefa detectar 10 tipos distintos de infarto do miocárdio. Inicialmente, os dados são passados por uma etapa de pré-processamento, fazendo a remoção de ruído e desvio de base e a segmentação para a detecção de pico R. Aqui a arquitetura que foi desenvolvida é composta por 5 camadas, sendo 4 convolucionais e uma totalmente conectada. E os autores indicam terem alcançado acurácia, precisão, sensibilidade, especificidade e F1 score acima de 99%. Em Ribeiro et al. 2020, a tarefa é de detectar 6 tipos de anormalidades. A arquitetura desenvolvida é composta por 10 camadas, sendo 9 convolucionais e uma totalmente conectada. Aqui também temos as conexões de atalho, e essas camadas são organizadas em 4 blocos residuais. Aqui os autores indicam terem alcançado uma F1 score e especificidade acima de 80% e 99%, respectivamente. Por fim, Hamed et al. 2023 tem como tarefa detectar 4 classes de patologias cardíacas. Assim como em Baloglu, os autores fazem uma etapa de pré-processamento, fazendo a extração, o escalamento e a segmentação para a detecção de pico R. A arquitetura desenvolvida é composta por 7 camadas, sendo 6 convolucionais e uma totalmente conectada.
e aqui indicam terem alcançado uma precisão de 93%, sensibilidade de 94% e F1 score de 93%. Mas, apesar do alegado bom desempenho desses autores, os modelos geralmente são construídos com conjuntos de dados privados, que possuem variações nas patologias representadas, na distribuição entre as classes, nos equipamentos de aquisição, nos critérios de anotação e também nas métricas de avaliação de desempenho, e assim dificulta comparações entre os resultados e a proposição de melhorias. Então, este trabalho de mestrado tem como objetivo implementar modelos computacionais para a classificação multirótulo de 5 superclasses de patologias cardíacas a partir de sinais de ECG. Especificamente, implementar as arquiteturas de Rajpurkar, Baloglu, Ribeiro e Hamed, publicar os códigos desenvolvidos utilizando Python e as bibliotecas TensorFlow e Keras, conduzir uma busca em grade em um espaço pré-definido, a fim de auxiliar na seleção dos valores dos hiperparâmetros, treinar essas arquiteturas considerando exclusivamente o conjunto de dados disponível em Wagner et al. 2020 e verificar o desempenho desses modelos que são resultantes do treinamento por meio de métricas adequadas para o caso de classificação multirótulo. Então, sobre o conjunto de dados. O conjunto de dados está disponível em Wagner et al. 2020 e ele é composto por 21.837 registros de sinais de ECG de 12 derivações, com duração de 10 segundos, sendo gravados a partir de 18.885 pacientes e disponíveis em duas frequências de amostragem, 100 Hz, que é utilizada neste trabalho, e 500 Hz. Esse conjunto, ele contém os sinais de ECG rotulados e metadados com declarações de diagnóstico conforme a norma ISO. E essas 44 declarações são agrupadas em 5 superclasses distintas. NORM, normal, MI, infarto do miocárdio, CD, distúrbios de condução, STTC, alterações do segmento ST e onda T, e HIP, que é hipertrofia. Esse conjunto é dividido entre 3 conjuntos, de forma que, por recomendação dos autores, os folds de 1 a 8 são destinados para treinamento, o fold 9 para validação e o fold 10 para teste. O processo de rotulagem dos exemplos é dado por meio da probabilidade de diagnóstico que é contida nos metadados, de forma que declarações com probabilidade maior que 50% estabelecem aquela superclasse correspondente como um possível rótulo do exemplo. E cada exemplo pode conter mais de uma declaração de diagnóstico. Assim, os rótulos de cada exemplo são unidos, formando o conjunto de dados multirótulo. Aqui temos uma imagem com a distribuição da quantidade de rótulos dentre as 5 superclasses para cada conjunto, de forma que é possível identificar um desbalanceamento entre essas classes, onde é possível ver que a classe norm ela apresenta uma maior quantidade de rótulos, enquanto a classe HIP é a que apresenta uma menor quantidade de rótulos. Contudo, o tratamento do desbalanceamento está fora do escopo deste trabalho. Então, falando agora sobre as arquiteturas. Primeira, que é a arquitetura de Rajpurkar. Aqui temos uma figura com um diagrama em blocos da composição dela. Essa arquitetura ela tem um bloco de entrada com camadas convolucional, batch normalization e ReLU. Apresenta na sequência 15 blocos residuais, também com camadas de convolução, batch normalization, ReLU, dropout, além de conexões de atalho contendo max pooling. O bloco de saída é composto por batch normalization, ReLU, uma camada totalmente conectada ou densa, e, por fim, a função de ativação. Aqui já existe, então, a alteração para a função de ativação sigmoide, para se adequar ao caso multirótulo, que originalmente nesse estudo era a softmax. Então, aqui já consta a alteração. E ao lado temos os hiperparâmetros adotados. A próxima arquitetura de Baloglu. Essa arquitetura apresenta 2 blocos convolucionais contendo
camadas convolucionais em sequência e camada max pooling, além de um dropout entre esses blocos. O bloco de saída apresenta uma camada densa e a função de ativação sigmoide, aqui também, já com a alteração para a adequação ao caso multirótulo. E ao lado temos os hiperparâmetros. Então, a arquitetura de Ribeiro. Essa arquitetura apresenta um bloco de entrada, contendo camadas convolucionais, batch normalization e ReLU, e apresenta 4 blocos residuais. Esses blocos residuais também contêm as camadas de convolução, né, camada convolucional, batch normalization, ReLU, dropout e 2 conexões de atalho. No caso, a primeira conexão de atalho contém max pooling e uma camada convolucional, e essa segunda conexão de atalho, ela contém uma função identidade, exceto esse bloco residual aqui, que está descrito como modificado, porque ele não apresenta essa conexão de atalho denominada aqui como B, que contém a função identidade. E, por fim, o bloco de saída contém uma camada densa e a função de ativação sigmoide. E aqui ao lado temos os hiperparâmetros. A última arquitetura, que é a arquitetura de Hamed, é composta, então, por 3 blocos convolucionais, que contêm camadas convolucionais, max pooling, dropout e batch normalization, e um bloco de saída com camada densa, dropout e função de ativação sigmoide, aqui também com a adequação para o caso multirótulos. Bom, e os modelos resultantes do treinamento são avaliados por meio da matriz de confusão multirótulo, a MLCM, que é uma matriz expandida de dimensão C+1 por C+1. A linha C+1, que é o caso do No True Label, é para o caso de inexistência de rótulos, sejam eles verdadeiros ou preditos, NTL. E já a coluna C+1, que é o No Predicted Label, NPL, é para a situação em que um ou mais rótulos verdadeiros não são preditos. A partir da matriz, é possível identificar o número de ocorrências verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo. E com isso, é possível calcular as métricas de precisão, sensibilidade, F1 score, assim como seus valores médios, micro, macro e weighted. A referência, né, então, se encontra aqui em Heidarium, 2022. Então, sobre a seleção de hiperparâmetros. A seleção de hiperparâmetros ocorre por meio de uma busca exaustiva em grade, considerando um espaço de busca pré-definido. E esse espaço de busca abrange as combinações de batch size 16, 32, 64, 128 e 256, os otimizadores SGD, RMS-Prop e ADAM, e taxa de aprendizagem de 0,001, 0,01 e 0,1. E esse espaço de busca gera 45 combinações de hiperparâmetros para cada arquitetura, totalizando, assim, em 180 execuções de treinamento, considerando já as 4 arquiteturas. Ao final de cada etapa ali de execução de treinamento, o modelo gerado é avaliado pela métrica Macro Average F1 Score no conjunto de validação. O treinamento, tanto dessa etapa da seleção de hiperparâmetros, quanto o treinamento final das arquiteturas, é feito com a função custo entropia cruzada binária, com treinamento de no máximo 100 épocas, uma taxa de dropout de 0,2 e uso de callbacks, Reduce LR on platô, que faz a adequação da taxa de aprendizagem, e Early Stopping, que faz a interrupção do treinamento, conforme aqui as configurações. Bom, então, como primeiro resultado, temos aqui os códigos que foram implementados na linguagem Python. Então, eu trouxe aqui alguns trechos de partes de códigos, né? Então, o primeiro aqui é o tratamento do conjunto de dados. As próximas figuras são das implementações das arquiteturas, então, Rajpurkar, Baloglu, Ribeiro e Hamed, conforme, então, já explicado anteriormente, cada arquitetura, e aqui temos os códigos. Na sequência, temos o código da seleção dos hiperparâmetros, então, daquela busca exaustiva em grade. E aqui, o treinamento das arquiteturas. E, por fim,
o cálculo das métricas de desempenho. Então, da etapa de seleção de hiperparâmetros, ao final, todos aqueles resultados obtidos da métrica F1 Score sobre o conjunto de validação foram ajustados aqui numa tabela, de forma que os números sublinhados aqui são aqueles que tiveram, daquelas combinações de hiperparâmetros que tiveram o melhor resultado para cada arquitetura. Dessa forma, em Rajpurkar, a combinação que alcançou o melhor resultado foi um batch size de 128, otimizador Adam e uma taxa de aprendizagem de 0,001, levando a uma macro F1 score de 0,715. Para o caso de Baloglu, foi a combinação batch size 256, otimizador Adam e taxa de aprendizagem de 0,001, que levou a um valor de 0,681. No caso de Ribeiro, a combinação foi de um batch size de 16, o otimizador Adam e a taxa de aprendizagem de 0,01. Por fim, em Hamed, a combinação foi de batch size de 16, otimizador Adam e a taxa de aprendizagem de 0,001, levando a um macro F1 score de 0,693. E esses hiperparâmetros, no caso, a combinação dos hiperparâmetros, foi então adotado para o treinamento final de cada uma das arquiteturas, que agora então a gente vai ver os resultados desse treinamento final. Bom, a primeira análise de desempenho é a partir da matriz de confusão multirótula, MLCM. Aqui temos, então, as matrizes para cada uma das arquiteturas, que elas são obtidas a partir das predições no conjunto de teste, desses modelos resultantes do retreinamento, ou o treinamento final, e essas matrizes são normalizadas em função de TP e FN. A partir da diagonal principal, é possível identificar que os modelos tiveram um bom desempenho na predição das diferentes condições cardíacas. Tiveram um melhor desempenho para aquelas classes que apresentam mais rótulos estabelecidos, e as classes com menos rótulos estabelecidos apresentaram menos predições corretas. Dessa forma, é possível identificar que existe a necessidade de avaliar o desbalanceamento entre essas classes. Ainda a partir das matrizes, é possível identificar que as predições errôneas, quando são realizadas, tendem a ser rotuladas como a classe norme, ou ainda, que é a situação mais frequente, não é atribuído nenhum rótulo àquele exemplo, que é aquela situação NPL. E isso é ainda mais evidente para os casos de classes com menos rótulos estabelecidos. Então, como conclusão, os modelos gerados a partir das 4 arquiteturas apresentam um desempenho similar nessa tarefa de classificação multirótulo. Avaliando, então, as métricas consideradas, temos aqui uma tabela com os valores de precisão, sensibilidade e F1 score para cada arquitetura, referente a cada classe e também as métricas médias. A partir da tabela, é possível identificar que o modelo de Rajpurkar alcançou os melhores resultados na maioria das métricas, especialmente nas métricas médias, superado apenas nas classes CD e MI para o caso de precisão e na classe HIP para o caso de sensibilidade. Aqui, então, só para indicar, que esses sublinhados são os valores, são os maiores valores, para ficar mais fácil a identificação na tabela. Por outro lado, aqui, o modelo de Baloglu obteve os menores valores em grande parte das métricas e classes, o que evidencia limitações na sua capacidade de generalização. Os resultados que foram obtidos aqui, eles não podem ser diretamente comparados aos dos estudos originais, de Rajpurkar, Baloglu, Ribeiro e Hamed, devido a algumas diferenças, sendo elas a tarefa de classificação, a metodologia para computar as métricas e o conjunto de dados.
Contudo, os modelos mais robustos, que é o caso de Rajpurkar e de Ribeiro, apresentaram resultados próximos àqueles fornecidos pelos autores. Por outro lado, os modelos de Baloglu e Hamed, que são obtidos de arquiteturas com uma menor profundidade, apresentaram um desempenho inferior em relação às métricas avaliadas. Isso indica uma sensibilidade à mudança de conjunto de dados ou ainda ao método de avaliação utilizado. Aqui temos uma figura apresentando os gráficos do custo por época do treinamento e da validação para cada arquitetura. Do custo de treinamento, que é a linha na cor preta, é possível identificar uma similaridade para todas as arquiteturas, de modo que o custo ele é mais elevado no início do treinamento e ele vai decrescendo gradualmente até a condição de parada. Já para o caso do custo de validação, que é da linha cinza, o caso de Rajpurkar apresentou a maior estabilidade, e isso indica, então, uma maior capacidade de generalização. Por outro lado, as demais arquiteturas apresentam um aumento contínuo nesse custo de validação, que indica um overfitting e, consequentemente, uma menor capacidade de generalização. Portanto, essa análise do custo, relacionada à função custo, evidencia a robustez da arquitetura de Rajpurkar e as limitações de generalização das demais arquiteturas. Então, considerações sobre o custo computacional. Aqui temos uma tabela onde contém o número total de parâmetros, o tempo transcorrido de treinamento e o número de épocas de treinamento para cada uma das arquiteturas. Rajpurkar apresentou a maior quantidade de parâmetros, o maior tempo de treinamento e o maior número de épocas. Então, apresentou um maior custo computacional. Baloglu apresentou o menor número de parâmetros, sendo eles totalmente treináveis, além do menor tempo de treinamento, apenas 53 segundos. Ribeiro também apresentou um custo computacional mais elevado em termos de tempo de treinamento e quantidade de épocas. E já Hamed, embora tenha mais parâmetros que Ribeiro, que a arquitetura anterior, apresentou um tempo de treinamento e um número de épocas menor. Dessas considerações do custo computacional, é possível identificar que as arquiteturas com uma menor profundidade são computacionalmente eficientes, mesmo com maior quantidade de parâmetros. Já as arquiteturas com maior profundidade e complexidade, como é o caso de Rajpurkar, apresentam um maior custo computacional, mas isso é justificado pelo seu desempenho preditivo superior e a sua melhor capacidade de generalização. Então, considerações finais. As arquiteturas, essas 4 arquiteturas, apresentam pequenas diferenças de desempenho na tarefa de classificação multirótulo frente ao conjunto de dados considerado e métricas padronizadas. Aqui, o que temos de desempenho geral? O modelo de Rajpurkar teve o melhor desempenho, com uma F1 score de 0,73, seguido de Ribeiro e de Hamed, com uma F1 score de 0,71, e por fim Baloglu, com uma F1 score de 0,69. Através do custo computacional, é possível verificar uma relação direta entre a complexidade dos modelos e o desempenho alcançado, de modo que Rajpurkar, que é a arquitetura que tem o maior custo computacional, apresentou o melhor resultado em termos de métricas. Já Baloglu, que é uma arquitetura com o menor custo computacional, obteve o menor F1 score geral. Portanto, para o problema de classificação considerado aqui, a arquitetura de Rajpurkar resulta no melhor modelo. E sugestões para os trabalhos de pesquisa futuros. Investigar e aplicar estratégias para lidar com o desbalanceamento do conjunto de dados, avaliar o uso de outras arquiteturas baseadas em transformers para séries temporais de ECG, explorar arquiteturas híbridas que combinam CNNs com mecanismos de atenção ou LSTM, avaliar a capacidade de generalização desses modelos obtidos aqui em diferentes bases de dados de ECG, aplicar técnicas avançadas de ajuste de hiperparâmetros,
como a otimização bayesiana, e validar esses modelos obtidos aqui em cenários clínicos reais. E a partir deste trabalho, né, de mestrado, dessa pesquisa de mestrado, tivemos 2 artigos publicados na SBRT em 2023 e um artigo que está em processo de redação, né, em vias de publicação. E obrigada pela atenção. Sara, obrigado pela apresentação. Vamos passar agora para a etapa de arguição. E eu gostaria de passar a palavra para o professor Javier, da Universidade Nacional de Misiones, para que o professor Javier ele questione a Sara com respeito ao trabalho. Tá? Javier, fique à vontade para arguir a Sara no tempo que for necessário. Tá bom, obrigado, Eduardo, obrigado Jefferson pelo convite, pela oportunidade de tomar parte dessa banca. Eu achei um trabalho muito bom, uma tese bem escrita, foi bom para ler, foi fácil, acho que também é bastante claro, né? E também a temática acho que é importante, tem uma novidade, uma contribuição também apropriada para uma dissertação de mestrado, na qual ela faz uma avaliação do desempenho dos modelos computacionais, mas também faz a otimização dos modelos e também avalia o custo computacional. Acho que foi bastante ampla a avaliação e a contribuição da dissertação, né? Uma coisa boa também do trabalho é que está bem documentado e é reproduzível. Também uma contribuição, né? Nesse contexto que tem muito trabalho com dados próprios, né? Que você disponibiliza isso no GitHub e tal, que é bem importante, né? Bom, de novo, parabéns pelo trabalho, gostei muito dessa dissertação. Muito obrigada pelas considerações. Obrigado, Javier. Aniele, vamos passar a você agora a palavra, né? Então, faça suas arguições e fique à vontade para usar o tempo necessário para questionar a Sara. Antes de mais nada, queria agradecer pelo convite, mais uma vez, né? O professor vem acompanhando a gente desde o TCC. Então, eu já conheço o trabalho da Sara, como eu já conheço, né, o texto eu vou lhe mandar um PDF, né, mas como de praxe a qualidade é bem alta, né, e não tem muito o que fazer, tá certo? Obrigada. Mas, antes de mais nada, eu concordo com o que o professor Javier falou. É um trabalho de pesquisa, bem feito, reproduzível, né, um ponto importante. Beleza, então era isso que eu tinha para falar. Novamente, parabéns, tá? E é isso. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigado, Daniel. Vamos passar agora para o Felipe da UTF, para fazer a arguição aí com a Sara. Felipe, por favor, fique à vontade aí para questionar a Sara. Ok, boa tarde, me escutam? Boa tarde, sim. Tá, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite de avaliar o trabalho, assim como na qualificação. Gostaria de parabenizar o trabalho, achei que ficou muito bom, achei a leitura fácil. Eu tenho alguns detalhes que eu coloquei no texto, é pouca coisa, depois eu vou passar para a Sara. Certo. Eu vou ser bem sucinto, porque já foram abordados diversos assuntos aí, né? Eu costumo checar sempre os trabalhos, né, a respeito dos objetivos específicos, né, se eles foram alcançados. E para mim ficou claro que todos os objetivos que você listou ali foram alcançados, você descreveu bem ali no texto. Eu gostaria de destacar a parte da padronização para a validação desses 4 métodos ali, eu achei bastante interessante, né? Eu acredito que essa padronização poderia ser utilizada em outros modelos também, né? Uhum. Então, poderia haver outros trabalhos aí também, né? Então, isso otimiza a repetibilidade do estudo, né? E da minha parte é isso, né? Então, gostaria de parabenizar de novo a Sara, né? A orientação que você teve aí também. O trabalho ficou bem bacana.
E é isso daí. Muito obrigada, professor. Obrigado, Felipe. Jefferson, você quer ter algum comentário? Feito. Basicamente, a gente já teve aí uma interação, né, durante o processo dos trabalhos. Eu já conheço a Sara da graduação, agora na pós, né, a responsabilidade, a proatividade dela. Na apresentação, né, a gente vê a segurança, o domínio sobre o assunto. É só isso, basicamente, tá? Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada, professor. Obrigado. Eu sei que vocês já estão cansados, né? Mas eu gostaria de fazer alguns comentários breves antes da gente passar para a deliberação lá sobre o trabalho da Sara, né? De maneira ali geral, né? Adicionar um parágrafo explicando o motivo da escolha das arquiteturas, acho que é bem pertinente, sim. O resumo é que são arquiteturas relativamente recentes e são arquiteturas convolucionais. Então, a intenção era ficar nesse contexto, né? Mas acho que faltou deixar isso bem claro, talvez em algum momento ali do texto, né? Sobre o título, a gente pode pensar assim em cortar, acho que sim, não tem problema algum. Sobre o título do capítulo 2, talvez mudar para materiais e métodos mesmo, né, que é o bem clássico, e aí cabe tudo ali já, né? Sobre a questão do desempenho no paper, e aqui, Javier, é o mesmo comentário, acho que mais ou menos teu e do Ranieri, né? O problema central é que as arquiteturas, elas consideram caso multiclasse. Então, no fim das contas, essas arquiteturas assumem que o resultado tem que ser uma das classes possíveis, né? E aí não incorpora aquela ideia de múltiplos resultados, geralmente. E o que a gente fez é enquadrar todo mundo no caso multirótulo, que é você pode ter 2 diagnósticos para o mesmo paciente, né? E aí só isso já causa uma diferença muito grande. As arquiteturas dessas que consideraram isso, elas ainda acabam utilizando o método de avaliação, que é o método de avaliação multiclasse adaptado para multirótulo, porque era o que existia antes de 2022, antes do paper do Heidaria. E o que a gente fez não, peraí, vamos assumir essa formulação aqui da matriz de confusão multirótulo para avaliar todas as arquiteturas, pensando que todas elas, né, vão realmente operar de forma a produzir um resultado multirótulo, né? Então o que a gente fez é pegar todo mundo e colocar exatamente no mesmo contexto. Então é por isso que o resultado fica muito diferente. Os próprios autores lá, do Heidaria, os próprios autores que propuseram a matriz de confusão multirótulo, o que eles acabam fazendo, eles mesmos mostram que se você pegar um resultado e avaliar ele pela adaptação da formulação multiclasse, pensando no multirótulo, o resultado obtido é sempre melhor do que fazendo a avaliação com o método que eles introduziram, que seria um método que, desde a sua concepção, assume que aquele resultado é um resultado multirótulo. Então, só isso já gera uma diferença grande, né? E então o que a gente fez foi tentar adaptar isso. Sara, você vai me corrigindo se eu estiver falando alguma É isso mesmo. alguma bobagem, tá? Tá. Aí, Ranieri, você comentou sobre o uso dessa base PTBXL para o treinamento de arquiteturas. E aí a Sara comentou, sim, ela é utilizada em desafios, né, de competições, né? Qual que é o problema? Nesses desafios, também se assume ou multiclasse, ou até mesmo uma única classe, né? Então, você não faz aquela ideia, você sai daquela ideia de multirótulo. E isso é o que acontece na maioria dos casos. Então, de novo, fica difícil a gente comparar porque o resultado que a rede dá é diferente, né? Felipe, sobre essa questão dos fragmentos de código já estarem no repositório, e aí a Sara colocou que isso faz parte dos resultados, acho que o próprio Javier comentou isso, o Ranieri também, né? Essa parte eu assumo essa responsabilidade, tá? Então, que fique claro aqui que isso não foi ideia da Sara, isso foi ideia minha. Eu falei, não, Sara, isso é resultado, coloca também, né? O Jefferson já me questionou a respeito, tá? Então, o orientador, e eu falei, não, deixa assim, fica bonito, fica elegante, porque tipo, mostra que efetivamente é um resultado construído. Então, isso de forma alguma é culpa da Sara ou uma decisão da Sara, tá? Então, já que fui voto vencido, né, aqui, claramente pela banca, então, Sara, vamos pensar em remover isso e organizar, né? Ali a gente colocou alguns fragmentos só, vocês observarem, o código ele é muito maior do que está ali, né? A gente deixou só alguns fragmentos referentes às partes centrais, para que o leitor pudesse ter uma ideia do que está sendo feito e construído, né? Então, não está tudo ali, tá? Mas acho que
já conversamos sobre isso e tá resolvido, tá? Então, acredito que seja isso. Eu gostaria de fazer uma pausa aqui, a gente deixa essa sessão aberta, só peço que fechem os microfones. Eu vou enviar para vocês um outro link, a gente faz uma deliberação, e aí depois a gente volta aqui para dar o resultado para a Sara. Após a deliberação, eu queria comunicar a Sara que o trabalho dela, né, a dissertação produzida ao longo desses 2 anos e pouquinho, foi aprovada sem restrições. A gente tem algumas correções para fazer, que ficou claro, né, Sara? Mas não tem nada que impeça, né, a obtenção do título de mestre. Então, eu queria aproveitar também, antes de encerrar essa sessão, eu gostaria de aproveitar e parabenizar você, Sara. A gente está trabalhando, acho que há uns 5 anos juntos, né? E eu acho que o ponto mais interessante de todo esse tempo é que eu nunca vi você reclamar. Então, assim, mesmo eu te cobrando, pedindo coisas, né? Você sempre disposta e sempre proativa para resolver as coisas. Então, parabéns, foi um prazer enorme trabalhar com você ao longo desse tempo. Esse trabalho, ele é inteiramente mérito teu. A gente não vê isso na graduação, você sabe disso, né? Já começou lá atrás, então você vem estudando esse assunto desde então. Como o próprio Jefferson falou, fica claro quando você responde, quando você discute comigo as coisas, ou com o próprio Jefferson, que você entende o que você fez, né? Que é mais importante do que qualquer coisa, né? Saber o que você está fazendo, sem dar volta, sem rodeios, né? O teu texto, de todos que eu peguei até hoje, e isso vale lá na graduação já, tá, Sara? É sempre o melhor, é sempre muito bom, é agradável de ler, é agradável de corrigir, sabe? É o que eu gasto menos energia para fazer as minhas contribuições, e eu tenho certeza que o Jefferson pensa assim, porque ele falou isso em off, com outras palavras também para mim, quando eu mandei a primeira versão para ele. Tá? Você tem uma capacidade muito ímpar de organizar as ideias e organizar os resultados. Tá? Então, isso é muito mérito teu e isso é muito característico teu. Tá? Eu lembro disso lá da graduação também. Então, como eu já disse, é muito fácil lidar com você. Você basicamente é entregar o problema e você vai lá e resolve tudo sozinho. E eu espero, né, que esse trabalho desenvolvido ao longo desses 5 anos, né, seja realmente proveitoso para você e que você consiga extrair, né, mais conhecimento disso para a tua vida profissional mesmo, sabe? Eu acho que tu deu um salto muito grande desde a graduação até agora. E, obviamente, isso mediante a todo o esforço que você vem fazendo ao longo dos anos, tá? Então, assim, parabéns, sabe? Você é a mais nova mestra e eu gostaria de deixar muito registrado que é um prazer enorme trabalhar contigo nesse tempo todo. Tá? Então, muito obrigado pela confiança depositada. Eu penso que o Daniel, o Jefferson têm a mesma opinião. Tá? E parabéns. Ah, depois disso, até é difícil de falar alguma coisa. Eu só tenho a agradecer a todos. Realmente, ao professor Eduardo, principalmente, né? A gente já vem aí trabalhando desde 2020, né? Antes da pandemia, foi. Antes da pandemia, 2019. Acho que foi mais ou menos por ali. E, assim, não tenho o que falar, né? O professor sempre foi muito atencioso, seja domingo, seja de noite, em qualquer horário, sempre estava ali disposto a ajudar, né? Então, da minha parte também, eu só tenho a te agradecer por toda essa trajetória e também, né, a todas as outras pessoas, né, que nem o Daniel, o professor Jefferson, todos que ajudaram de alguma forma, né, a chegar nesse resultado. E acho que é isso, né? Eu só tenho a agradecer mesmo por tudo. Então, tá bom. Então, mais uma vez, agradeço a disponibilidade aí da banca, né, por ter contribuído e apontado algumas coisas que a gente tem que fazer de correção. Eu, caso, né, alguém do público tenha algum comentário a fazer, deixo aqui aberto também. Se não, eu vou dar por encerrado essa sessão que nós temos aqui da defesa da Sara. Acho que é isso, né? Mais essa etapa concluída. Mais uma etapa. Um abraço. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Parabéns, Sara. Tchau. Obrigado, Parabéns. Sara. Tchau, tchau. Até mais. Até.